questão de entender por que as pessoas adoeciam. Né? Se é realmente essa história de bactéria, de vírus que fala, ou se tem mais coisa por aí, né? E a ideia é essa, foi ingressar no curso para poder entender isso, sair do curso sem entender e procurei entender... É difícil entender isso, né? Também, se você conseguir realmente descobrir, decifrar esse código, aí você vai ser o House. Mas Dr. na House. real, parece que a medicina, na real, não está muito interessada em entender isso, né? Entendi. A medicina está mais interessada em vender soluções, em vender um produto. Em remédios, aqui você tem que tomar mensalmente várias pílulas para ser Exato. mais rentável. Então, é muito melhor você vender um produto do que você curar, de fato, aquela patologia, né? Então... Pô, e você é médico, você tá falando isso? Isso é papo de cara que não é médico falando. Tipo, eu falo essas porra, tá ligado? A medicina hoje ela é muito pouco resolutiva e muito medicalizadora, né? Então, isso me deixou muito mal durante a faculdade, para falar bem a real. Porque eu não estava vendo o que eu fui procurar, né? Claro que você tem algumas explicações e tal, mas para mim não estava sendo suficiente. E aí eu comecei a estudar outros sistemas médicos, né? O sistema indiano, o sistema chinês, que começa a aprofundar um pouco mais essas questões. Dizem que na China é milenar, né? O sistema de saúde lá, né? Sim, sim. O sistema de saúde da China assim, o sistema oriental como um todo, ele é bem diferente do nosso, né? Ocidental aqui. Como que é lá? Eles são muito pautados no entendimento realmente daquela pessoa, do indivíduo, né? E aí fazer fórmulas magistrais, fazer um tratamento personalizado para aquela pessoa. Que é o diferente da gente aqui, que é uma coisa meio padronizada, meio estandarizada. Então é o mesmo remédio para todo mundo. Se você tem essa doença, é esse remédio. Então isso não acontece lá, né? Isso, às vezes você tem duas pessoas que têm a mesma doença e dois remédios diferentes, entendeu? Então esse sistema me traz mais entendimento realmente, né? Por que a pessoa está adoecendo e tal. Então, é mais personalizado. Por mais que eu não tenha essa formação, foi o sistema que eu entendi, que eu busquei para poder ampliar na Índia é assim também? Meu horizonte. Na Índia também. Entendi. É tudo mais da asiática lá. É a mais antiga de todas, né? Eles se parecem muito, mas tem diferenças. A medicina indiana, a medicina chinesa, elas têm diferenças. E aí, nessa, né, estudando muito disso daí, eu vi que eles usavam muitas plantas, né? Muita natureza como um todo, não só as plantas, minerais, enfim. E aí, saí, assim, tava um pouco desiludido, né, na medicina. E aí, fui fazer alguns cursos, tipo de imersão espiritual lá no sul da Bahia, um lugar lá chamado Piracanga, muito legal. Que tipo de imersão espiritual? Cara, nada de ganja, nada de maconha, não, é isso que você tá pensando. Não é isso que eu tô pensando. Eu tava pensando em meditação, na real. Eu também, eu tava pensando num tu que tá com a mente poluída aí, cara. Você quer beber alguma coisa, um hidromel? Quer experimentar um hidromel? Não. É o que? Isso é cachaça? Não, é um vinhozinho de mel. Não, eu não vou tomar não, só pra ele. Tá. Você quer? Por que coisa? É bom, da casa. Bom pra caralho, é bom pra caralho. O problema é que a desculpa lá, do Monark o convidado tá bebendo, vou beber também. Não. Mas você curte beber uma coisinha? Não, pode ser. Eu vou pôr aqui pra nós. Tá. Aí é isso. Mas pera aí, porra, calma aí. Tu foi fazer o quê? Tu foi fazer o que lá no... Bom, lá em Piracanga é uma ecovila, né? É uma ecovila com várias aulas, palestras, cursos dessa questão de autoconhecimento, relação com a natureza e tal. E você tem vários processos lá que você faz em depurativos de ficar assim, um jejum um pouco mais prolongado, alimentação de sucos e tal. E, segundo eles, né, quando você tem menos alimentos na barriga, você consegue ter mais energia na mente, pensar melhor os seus caminhos e tudo mais. E aí, numa dessas meditações lá, transcendentais eu lembro que era a meditação do próximo passo, né? A gente meditou. Eu não consigo meditar tão bem assim, mas eu tento, me esforço. E aí nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército, era uma possibilidade... Entendeu? Entendi. Cara, tem uma parada aí que a gente costuma falar aqui, e eu confesso que eu não fui atrás pra saber, é um bagulho mais que o Monark que manja aí, leu mais sobre isso, que tem, por exemplo, o lance de você fumar, usar maconha, THC, ficar chapado, até os 25 anos ou por aí, pode fuder com o teu cérebro.
Sim, sim. Vou mudar só o termo, tá? Existe uma maturação cerebral, que ela acontece geralmente até os 25 anos. Né? Então, até os 25 anos, o nosso cérebro está se conectando e se dividindo, né? Fazendo sinapses, novas ligações ali com muita velocidade. Quando você usa daí a cannabis, você meio que aumenta isso. Então, isso pode provocar alguma confusão e algum até prejuízo nessa maturação. Então, a cannabis, essencialmente, principalmente o THC, ela é uma droga muito boa para velhos. Ela é excelente para velhos, porque o velho ele não produz mais tanta sinapse com essa velocidade. Né? Na verdade, ele geralmente vive com o que ele tem. Ele produz muito pouco sinapse. E aí, quando você usa, esse velho volta a ter sonho, ele volta a planejar, ele volta a fazer coisas que ele não fazia mais. Então, é muito interessante para o idoso. Agora, para a criança, você pode atrapalhar essa criança, a maturação dela. Entendeu? Então, o ideal é que seja consumido após os 25 anos, exceto naquele caso que o benefício é muito maior do que o risco e tal. Se não tem epilepsia, você não vai se preocupar se vai maturar tanto, né? Você vai... Uma coisa que no seu discurso me chamou a atenção é essa questão da dependência, certo? Existe dependência de cannabis. Ela é infimamente muito menor do que a dependência de várias outras coisas, como álcool, como cigarro, por exemplo. Mas ela existe, né? É aproximadamente 7, 9%. E até esses casos de dependência a gente consegue tratar com cannabis. Ué? É uma incongruência total, né? Porque geralmente a dependência é do THC e a gente trata daí mais com CBD. Então esse paciente começa a perder essa fissura e tal, que a gente usa muito no crack, usa muito na cocaína, né? Usa muito até no tabaco, pode ser utilizado. E na própria cannabis. Então é muito engraçado isso. Tem muitos pacientes que procuram lá pra, assim... você diria que isso é algo que a sociedade gostaria de ter no seu rol de opções? Porra, a sociedade precisa disso. Acho que ela nem gostaria, ela precisa. Principalmente no momento que a gente vive hoje. Cara, é um remédio de 10 mil anos que a sociedade já descobriu, cultivou, a gente durante 10 mil anos fez questão de aonde for levar essa porra dessa planta com a gente, tá ligado? E a gente agora vai falar... foda-se. Os caras estão 10 mil anos viajando. Eles estão há 10 mil anos lapidando a cannabis. Existem diversos tipos de cannabis porque para as mais variadas finalidades humanas. Então tem aquela que deixa você relaxado, tem aquela que te deixa excitado, tem aquela que é boa para você estudar, para namorar, enfim. Então o ser humano fez isso. Ele domesticou a cannabis. É a planta mais domesticada da natureza. Né? E ele cruzou e melhorou ela para o seu consumo próprio. Né? Então... meu sonho é ter uma caixinha assim... essa aqui é pra estudar. Essa aqui é pra transar. Essa aqui é pra comer. Essa aqui é pra jogar bola. Monte de óleo? Monte de óleo. Além do pessoal ficar mais zen. Olha isso, por que o pessoal te procura normalmente? Qual o problema que eles estão tentando tratar? Cara, eu trabalho mais na área de neurologia, né? Então, muita epilepsia, muito Parkinson, muito Alzheimer. Alzheimer também ajuda? Muito, muito, muito. Porque o Alzheimer, cara, tem Alzheimer? Oi? O cara acabou de falar. Quem é você? O Alzheimer, no Alzheimer nos estados mais avançados, o paciente começa a ficar agressivo, começa a ter inapetência, não querer comer. Entendeu? E aí quando a gente usa, melhora demais a qualidade de vida. Tem um caso do seu Ivo, que é bem famoso, que é um velhinho que ficava chutando a família, não queria tomar banho, não queria comer, depois começou a usar, começou a dançar, começou a comer pra caramba. Ah, que foda. E a gente vê isso rotineiramente. Isso que é muito legal, entendeu? Você, cara, deixa eu só pedir desculpa pro isso. Monark que eu sou burrão. Eu confundi aqui. A gente tinha falado antes, era de Parkinson. Era de Parkinson. Quem tá com Alzheimer é você. Mas, assim, aí essas são as doenças neurológicas, né? Então, esclerose múltipla, enfim. Aí, além das doenças neurológicas, como existe um déficit de profissional, acaba que muitos pacientes de outras especialidades procuram a gente, médico não especialista, mas que entende de cannabis, para poder tentar usar cannabis nos problemas deles. Então, gente da dermatologia, com psoríase, gente com muita da psiquiatria demais, com ansiedade, até com esquizofrenia e tal, que você pode usar o CBD. Pessoas assim com transtorno do sono, que é até da neurologia, é muito, muito, muito legal. O malefício que os benzodiazepínicos trazem para a memória e para a vida da pessoa é muito ruim, que é o Rivotril, né? E a gente conseguiu. O Rivotril traz mais malefício para a memória que maconha? Porra, muito mais. Mas é possível que a maconha traga um prejuízo, não de todo o contexto da memória, mas principalmente da memória de trabalho e de curta duração, né? Que a memória ela é dividida
Então... Memória de trabalho? Como que é isso? É, a memória de trabalho é uma memória operacional, que é aqui no córtex frontal, que é como se fosse assim, eu te dar um número de telefone para você gravar. Aí você gravou, e aí você fala para mim, mas 1 minuto depois você já esqueceu. Pode crer. Entendeu? Então, se você fuma, isso fica pior ainda. Pode crer. Porque você não fica ruim, as informações você ouve e já esqueceu. Pode crer, entendeu? pode crer. Eu sinto um pouco isso às vezes. E aí é isso. Então, isso está muito relacionado assim, à área onde estão os receptores no cérebro. Né? A gente tem uma área do cérebro lá que é o hipocampo, que é cheia de receptores. E se eu parar de usar a maconha, eu volto ao normal 100% ou não? 300%. É mesmo? Totalmente. Quanto tempo demora para o THC sair do corpo, assim? Vai depender da quantidade, né? Mas geralmente... Supondo que eu fumei muito, assim, durante a vida. Não importa se eu uso crônico. Não? A quantidade última, digamos, que você usou. Porque ele vai ser metabolizado. Entendi. E aí pode durar alguns dias, né? Pode durar, às vezes, até 9 dias, digamos, pra sair. Entendi. Então só dá pra fazer toxicológico 9 dias depois. Mas dizem que fica no cabelo 1 mês o THC. No cabelo fica mais. Aí vai depender da forma que foi o exame. Cara, tá vendo? O Monark manja, mano. Vai que eu sou surpreso. A gente tava até comentando assim, caralho, imagina só o Monark corta um pedaço do cabelo dele, bola, fuma. Aqui deve chapar muito. Cabelo de cracudo. Tem uma parada aí que a gente costuma falar aqui, e eu confesso que eu não fui atrás pra saber, é um bagulho mais que o Monark que manja aí, leu mais sobre isso, que tem, por exemplo, o lance de você fumar, usar maconha, THC, ficar chapado, até os 25 anos ou por aí, pode fuder com o teu cérebro. Sim. Vou mudar só o termo, tá? Existe uma maturação cerebral, que ela acontece geralmente até os 25 anos. Né? Então, até os 25 anos, o nosso cérebro está se conectando e se dividindo, né? Fazendo sinapses, novas ligações ali com muita velocidade. Quando você usa daí a cannabis, você meio que aumenta isso. Então, isso pode provocar alguma confusão e algum até prejuízo nessa maturação. Então, a cannabis, essencialmente, principalmente o THC, ela é uma droga muito boa para velhos. Ela é excelente para velhos, porque o velho ele não produz mais tanta sinapse com essa velocidade. Né? Na verdade, ele geralmente vive com o que ele tem. Ele produz muito pouco sinapse. E aí, quando você usa, esse velho volta a ter sonho, ele volta a planejar, ele volta a fazer coisas que ele não fazia mais. Então, é muito interessante para o idoso. Agora, para a criança, você pode atrapalhar essa criança, a maturação dela. Entendeu? Então, o ideal é que seja consumido após os 25 anos, exceto naquele caso que o benefício é muito maior do que o risco e tal. Se não tem epilepsia, você não vai se preocupar se vai maturar tanto, né? Monark, seu pai sabe que você tá envolvido com maconha? Não faz ideia, eu acho. Que ele não sabe. Eu lembro um dia que a gente veio a gente não morava em São Paulo, a gente veio num evento, aí ficamos lá na casa do pai do Monark, aí o Monark acordou assim, aquela cara dele... Caralho, tô passando mal do estômago. Vou bolar um. Aí foi lá atrás, fumou. Agora eu tô melhor. Ajuda. Caralho. Mas é isso. Porra, a questão de dor crônica, esqueci de citar, é uma coisa poderosíssima, cara. Tipo, dor crônica é fogo. O cara tem a pessoa tem as costas fodidas. Exato. Qualquer tipo de dor crônica, seja oncológica, ou neurológica, ou ortopédica. Quando você usa o recurso que a gente tem na farmácia, é um recurso que provoca muita dependência, né? Você ser dependente de opioide não é nada legal. E você ter um recurso daí natural, com baixa toxicidade, com efeito... então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que vive uma crise do opioide, né? Boa parte da população está dependente de opioide, está sendo um recurso bastante utilizado. Interessante. Então, mas aí, por exemplo, tô com as costas fodidas, eu passo ali um creme ou eu boto um óleo? É sempre o óleo? O óleo, geralmente, ele faz mais efeito, né? Por conseguir doses maiores. A absorção pela pele é muito pequena, então ela tem um efeito ali local, tópico, mas o efeito sistêmico na interpretação da dor mesmo, que ela é no cérebro, né? Vai ser muito melhor se você usar o óleo. Entendi. E principalmente THC. Cara, põe aí onde que a galera... Dos remédios convencionais, que geralmente é uma via metabólica. Você chegou a estudar um pouco sobre a história da cannabis na humanidade? Da onde surgiu? Quem foi o primeiro cara que cultivou essa porra? Como hoje a gente tá uma escassez total de profissional, a gente acaba tendo que estudar muita coisa, porque reuniões como essa aqui acontecem, não no flow, né? Mas
em ambientes acadêmicos, em congressos e tal. Então a gente tem que preparar um pouco de tudo. Eu não sou historiador, obviamente, mas o que a gente tem hoje de dados é que ela começou lá pela região ali da Ásia, né, a ser plantada há mais de 10 mil anos. É uma das plantas, sem dúvida, mais antigas da história, né, domesticadas, assim, mais antigas da história. E de lá ela começou a se espalhar para diversos locais, né, Egito, China, Índia e até aqui também América, África e tal. Então, o uso dela como medicamento, ela tem mais de 5 mil anos. Ela está descrita lá na Índia, por exemplo, está descrita no Egito, está descrita na China, entendeu? Então, só não está no Brasil. Que aqui só 500 anos só, né? Mas tô mentindo, no Brasil já tá. Os índios brasileiros curtia? Pô, pra caramba, né? O índio, ele tinha nomes diferentes. Lá na Amazônia a galera chamava de irijo. A maconha ela tem vários outros nomes, né? Como várias plantas também tem isso, de nomes populares, né? Que chama chara. Mas a maconha, ela cresce naturalmente em algum lugar no Brasil? Tipo, sem ser alguém que plantou? Ela não é difícil de crescer em qualquer lugar, né? Então aquela famosa frase de Bezerra da Silva, que meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, de repente brotou. Não é difícil de crescer. E o Brasil ele tem um solo e um clima quase que perfeito para isso. Pode crer, mas ela não é nativa daqui, Não é nativa daqui. Entendi. Ela é nativa E quando os caras estavam descrevendo o uso da maconha lá, eles escreviam pra que eles usavam, pra que eles... Sim, inclusive os usos mais antigos é muito para isso que a gente tem hoje de muita relevância. Ansiedade, eles falam muito de problemas intestinais também, de problemas da mente, tipo assim, como se fosse ansiedade, né? Dificuldade de dormir e tal. Caralho. E é o que a gente vê na prática, tipo, hoje, constatado, né? Bom, eu pessoalmente eu não uso pra ficar chapadão, tá ligado? Não uso, cara, porque eu não fico. É verdade, não fico.